Olá, professora! Hoje eu vou mostrar então como que a gente insere as equações usando o MathType. O MathType ele é um complemento do Word, a gente instala ele separado. Depois eu faço um vídeo ou lhe mostro como instalar o MathType. O MathType ele cria, depois de instalado, uma aba aqui no Word chamada MathType. E através dessa aba a gente coloca as equações. Por que ele é melhor do que o Equation Editor que o Word tem? Ele é melhor porque as equações são um pouquinho melhor trabalhadas, tem mais opções, ele permite que a gente converta as equações para o estilo LaTeX, que às vezes é utilizado nas revistas, e vice-versa também, a gente pode pegar uma equação do LaTeX e passar para o Word. Ele é mais fácil de fazer a formatação das equações, a numeração, e basicamente por isso ele é um pouquinho melhor que usar o próprio Word para fazer a formatação das equações. Vou lhe mostrar então como a gente insere as equações e coloca nas numerações. Bom, eu abri aqui a apostila que a gente veio alterando ao longo dos vídeos. A primeira coisa que a gente faz é página inicial, vamos ligar os símbolos de formatação, que é esse P invertido aqui. Beleza, vamos até onde tem uma equação no seu texto. A seção 5.4 aqui já tem uma equação. Então vamos inserir essa equação aqui utilizando o MathType. Vamos fazer o seguinte, vamos ligar também aqui a aba dos estilos na lateral. Então vou clicar aqui, vai aqui aparecer os estilos. Então eu vou dar um Enter para o parágrafo da equação. Vou vir aqui em MathType e vou escolher aqui. Se eu ponho inline, ele insere ao longo do texto. Então, por exemplo, se eu quero inserir, por exemplo, um Q aqui, por exemplo, eu posso apagar isso aqui e inserir inline, variável Q. E fecho aqui. Então ele deixa o Q ali na linha, certo? Então isso é bastante usado. O que mais que ele tem de opção? Ele tem assim, left number ou right number. A gente usa o right, que aí o número fica à direita aqui do texto. Então vou botar aqui, right number. Então vou colocar aqui a equação, por exemplo, Q igual. Aí eu vou escolher aqui a divisão, então vou aqui divisão, RQD, aqui tem um J com subíndice N, então J, índicezinho N, ok, aqui tem mais uma divisão, certo? Agora eu vou copiar daqui esse JN, tá aqui JN e JA, então, desculpa, JR e JA, e aí tem mais uma divisão, vou aqui, vou colocar aqui o JW e esse SRF, pronto, e vou fechar. Ok, então pode ver que ele já coloca a equação aqui na formatação. Ele coloca essas duas flechinhas e coloca a numeração aqui, certo? Ele já criou automaticamente o estilo da equação, MathType Display Equation. Então já tem o próprio estilo, certo? A gente não precisa mexer nos estilos. Outra coisa que pode acontecer quando a gente insere a equação, de sumir alguns elementos do texto, mas isso é normal. O que a gente pode fazer é mexer um pouco no zoom e já volta. Vou segurar o Ctrl e rolar o scroll do mouse, Tá vendo? Então já voltou os outros elementos do texto. É só uma pane temporária. Como a gente faz para ajustar a numeração? Ele permite que tu insira quebras de capítulos e seções. O que eu vou fazer? Eu vou inserir uma quebra do capítulo. Então vou aqui, Insert Chapter e Sections. Então eu vou inserir um break, ou seja, uma quebra que vai ser o capítulo. Então vou inserir aqui, aí ele me diz assim, inserir capítulo ou quebra de seção. Vou botar assim, novo capítulo. Eu não quero que ele passe para o próximo capítulo, eu quero dar um número, porque aqui nessa apostila começa com o número 5. Então eu dou o capítulo número e coloco 5. Automaticamente ele coloca section number 1. Tudo bem, vou dar OK. Aí olha só o que ele faz. Ele criou rapidamente aqui uma palavra que não apareceu. Essa palavra deve aparecer quando a gente está com o símbolo de formatação ativado, mas nem sempre aparece. Para fazer aparecer a gente basta desativar e ativar o símbolo. Desativei e ativei. Tá vendo? Ela aparece em vermelho aqui, para marcar bem, Equation Captor 5 e Section 1. Quando eu tiro o parágrafo, some, Então, quando eu imprimo o documento, essa frase não sai. Mas ela permite que eu veja aqui, Captor 5, Section 1. Perfeito. Agora eu vou descer até a equação. Vamos ver como é que tá. Tá vendo? Ele já botou 5.1.1. Só que olha só, aqui é a subseção 5.4. Então, como é que a gente faz? A gente tem que inserir uma seção aqui, no capítulo 5.4. Então eu venho aqui, novamente, MathType, inserir break e section number.
Ó, e aí eu coloco aqui o section number dessa seção é o 4. Então eu vou inserir aqui 4. Vou dar OK. Ele vai fazer a mesma coisa, eu colocar uma frase ali, que na verdade é uma frase oculta, para identificar a quebra da seção. Ó, ele já botou aqui então 5.4.1. Assim que eu colocar outras equações aqui, ele vai continuar essa numeração, 5.4.2 e assim por diante. Então agora eu posso apagar aqui a equação. Vou deletar aqui os parágrafos que estão em branco. Ó, tá vendo que tem mais uma equação aqui, ó. Vamos colocar essa equação então. Vou dar um Enter aqui e vou colocar então MATType, write number, vai abrir aqui o console do MATType. Agora vamos inserir então RMR, então maiúsculo, igual 9LN, Q mais 44. Aqui dentro do MATType, tu pode escolher texto, ó. Tu vai em Style, texto. O espaço agora é texto, então vou botar aqui o Bieniawski 1989. 89. Fecho. Então agora ficou como se fosse texto aqui e aqui é a equação. Vou fechar. Ficou assim a equação. E tu vê que ele já colocou a numeração, ó, 5.4.2, viu? Posso apagar isso aqui também. Aqui dá para colocar cada parágrafo como se fosse assim os itens da equação. Pode colocar como se fosse uma linha, como se fosse um parágrafo mostrando o que são as variáveis. Por exemplo, assim, ó, em que RQD, né? E aí a gente põe isso entre parênteses, Rock Quality Designation, designa a qualidade da rocha. Aí vamos botar o JR aqui, ó. Vou botar assim, ó, vírgula. Aí vamos botar o JR. A gente vai botar inline e vamos botar assim, ó, J. E vamos colocar aqui R. Vamos fechar. Pronto, JR, número de rugosidade, vírgula. Vou apagar aqui, agora vamos botar o JA. Se eu quiser copiar aqui o JR, eu posso, ó. Se eu clico aqui, ó, ele vai botar uma caixinha. Se eu der Ctrl C e depois Ctrl V aqui na sequência, ó, ele vai colar ali o JR, tá vendo? Bom, o que eu vou fazer? Vou dar 2 cliques aqui e vou botar aqui, isso aqui é o JA. JA, X, é o número de alteração da rocha. Então vou apagar aqui, vou botar assim, ó. É o número de alteração da rocha. Agora vamos botar assim, ó, vírgula. Vamos colar de novo, JR, vamos modificar ali para JW. É o fator de redução de água nas juntas. Certo? Então vou fechar isso aqui. Eu vou apagar esse parágrafo aqui. E vou colar aqui e vou modificar aqui para SFR. Fator de redução de tensão. Ponto. Certo? Vou apagar aqui e vai ficar a equação aqui do RMR. A expressão para RMR, então a gente vai colar aqui, vou modificar aqui para RMR. RMR é dada por 2 pontos. Aí introduz a equação. Aqui parece um vírgula, ó. Também geometria do túnel. A gente põe assim, ó, o parâmetro Q de Barton é dado pela expressão 2 pontos. E coloca aqui a expressão. Colocando as quebras de seções, ó, ele identifica a numeração certinho. Então assim a gente vai inserindo as equações. Vai dar bastante trabalho fazer isso, porque tem muitas equações. Então tem essa equação aqui, tem essa equação aqui, certo? Mas eu sugiro que troque todas as equações para o estilo do MATType, porque é bem melhor de trabalhar depois e de formatar. Por exemplo, se a gente quer modificar a fonte, se quiser alterar alguma coisa, ou copiar essa equação para algum artigo, certo? Porque os artigos usam o estilo MATType. Aqui tem diversos símbolos que geralmente não tem no outro editor. É muito mais simples de criar as expressões. Ele aceita também se escrever como LaTeX, ele entende como uma equação, né? Então, por exemplo, se eu quiser converter essa equação para LaTeX, eu posso também, ó. Eu vou clicar aqui, ó, Toggle Text. E isso aqui vai modificar para o estilo LaTeX, ó. Pronto. Então, esse aqui é o código para colocar no LaTeX para ele identificar a equação. Dei uns Ctrl Z aqui, ele voltou ao original. O que mais que ele tem? Se a gente quiser mostrar a numeração da equação no texto. Por exemplo, o parâmetro Q de Barton é dado pela expressão, vou dar um espaço aqui, vou colocar assim, ó, inserir reference. Então ele vai inserir aqui a referência. Ó. Referência, eu dou um duplo clique no número da equação que eu quero. Vou dar OK aqui e vou dar um duplo clique aqui. Ó. Pronto, então, ó, o parâmetro Q de Barton é dado pela expressão 5.4.1.
Então assim, se a gente inserir uma equação anterior ou posterior, ele já vai atualizar toda essa numeração sem a gente precisar se preocupar. Uma outra coisa importante em relação à numeração das equações é a formatação desse número aqui. Ó. O MATLAB permite que a gente formate ele da seguinte forma. Vai aqui, ó, Insert Number, a gente põe assim, ó, Format. Por exemplo, a seção que está, o capítulo, o número da equação, se põe entre parênteses ou não, se o separador usa o ponto, certo? Se tem algum formato especial. O que a gente faz aqui? Ó? Por exemplo, se eu quiser que ele coloque só a numeração, não da seção, mas apenas do capítulo, então eu desmarco esse aqui. Então, por exemplo, vou dar OK aqui, vamos ver. Ó, ele atualizou, botou só 5.1, 5.1, 5.2, tá vendo? Indicando que é apenas do capítulo 5 e não com a subseção 4, certo? Se eu venho aqui de novo e modifico, ó, forma, vou botar agora com o número da seção junto. E dou OK. Ele vai ajustar isso para todo o documento. Ó, agora ele colocou o número da seção aqui. Se a gente quer alterar a seção, digamos que a gente alterou, colocou um índice a mais, digamos um subcapítulo a mais, e esse aqui virou 5.5. A gente tem que alterar essa parte aqui para ser a seção 5 e não mais 4. Então a gente vem aqui e coloca aqui, ó, Chapter Sections, Modify Break. E a gente modifica. Então vou modificar então para o 5. Então na verdade não seja 4, mas 5 a seção. Dou OK. E ele já automaticamente altera todas as equações que estão ali dentro. Ó, já botou 5.51, 5.52, certo? No próximo capítulo, quando a gente inserir o break, a gente pode escolher se a gente quer inserir ele como sendo o próximo número do capítulo, e ele já sabe qual que é o anterior e vai só adicionar 1, ou se a gente coloca aqui o próximo section number, então ele simplesmente só vai adicionar 1 no anterior, certo? Bom, é isso então. Isso que a gente tem das equações, tá bom? Até mais.